Sei também que me conhece. Se me assento, me levanto, conhece os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também me ama. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui na nossa sala, né? E a gente fica ouvindo a música, o Ramon cantando para nós, trazendo essa harmonização, esse ambiente de luz, né? Agradecer, Ramon, muito obrigado por esse momento tão lindo. Lembrando que a música é uma prece, né? Então a gente recebe aquela música dentro do nosso coração, faz todo o bem para nós, né? Então, vamos lá, falar um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rose, e hoje eu estou na condução do trabalho desta noite, com a graça de Deus. E, primeiramente, eu quero falar novamente do nosso Festival do Sorvete. Dia 8 de setembro, é um domingo, começaremos lá no Segal, aproveitando bastante aquele monte de sabor de sorvete, com esse calor maravilhoso, açaí também, né? Então, vamos aproveitar, vamos estar lá, bater um papo pessoalmente, que a gente só fica online, né? Então, é bom se encontrar com todo mundo, conversar, vai ter música ao vivo, e a gente espera todos vocês. Se quiserem comprar já o ingresso pelo site, ou compra lá na hora na porta, pelo site é mais em conta, né? Tá 25, e pode tomar sorvete à vontade, é uma delícia. Espero que todos estejam lá para a gente bater um papão, conversar bastante. Informamos também que quem quiser conhecer os trabalhos da nossa casa, todos os trabalhos, tratamento, evangelização, cursos, trabalhos assistenciais, que são muitos, é só acessar o nosso site, e lá tem todas as informações, e todos são muito bem-vindos na nossa casa. Estamos sempre precisando de trabalhador. Trabalhador nunca é demais. Então, vamos agora falar sobre a nossa escala de trabalho. Harmonização, como vocês viram, né? O nosso querido amigo Ramon, que trouxe essas belas músicas.
A leitura do Evangelho, capítulo 5, item 24, será a nossa companheira Rosa, que fará. A prece inicial, a Dircineia, nossa colega. E a palestrante de hoje, que vai fazer a nossa explanação, nossa amiga, trabalhadora da nossa casa, Mariusa Carmo, vai falar sobre a parábola dos talentos, né? Todos nós temos talentos. E depois o passe virtual, fluidificação das águas e a prece final, nosso companheiro Vônia. Vamos ouvir mais uma musiquinha para dar início à nossa reunião. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, o item 24, a infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade, todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam, e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens quer dizer. Os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente, mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causaram a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências.
É assim que, para apreciar o que realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Que assim seja. Que assim seja. Ercinéia, a prece, por favor. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossa mente e o coração. Pai de infinita bondade, fonte infinita de amor e sabedoria, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos esta noite sob a tua proteção e orientação. Concede-nos, Senhor, a graça de sentirmos tua presença em nossos corações e de nos ligarmos com os espíritos superiores que nos assistem. Que a luz da verdade ilumine nossos corações e mentes e afaste de nós as sombras da ignorância e do preconceito. Ajuda-nos a compreender que todos somos irmãos, unidos pelo laço de amor e fraternidade, e que a nossa missão na Terra é evoluir espiritualmente e servir ao próximo. Rogamos, Pai, que os espíritos benfeitores inspirem a nossa palestrante e que as suas palavras sejam de conforto e sabedoria, iluminando a todos nós e fortalecendo a nossa fé, renovando nossas esperanças, que possamos sair deste encontro com mais luz e próximo de ti, e mais comprometidos com a prática do bem. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos recebidas e te pedimos que continues a nos guiar em nossa jornada espiritual. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Agora passamos a palavra para a nossa amiga Mariusa, para fazer a explanação dessa noite. Minha amiga, é com você agora. Que alegria ver umas carinhas amigas aí, conhecidos de longa data, né, Luiz Mauro? A Rose, tantas pessoas, é muito bom. Muito gratificada de poder participar com vocês. O nosso tema hoje é baseado na parábola dos talentos. E muitas vezes nós confundimos os talentos, né, no que vem a ser esses talentos, e muitas vezes a gente acredita que nós, na verdade, não temos, né? Acredita que os talentos, os dons, eles são dados pela divindade, por Deus, a algumas pessoas e outros não as têm. Que é um engano nosso. Todos nós, filhos de Deus, encarnados ou desencarnados, temos algum talento. Temos algo que, ao longo das nossas encarnações, nós somos aprendendo, né? Nós somos desenvolvendo, evoluindo. E todos nós temos essa capacidade, seja ela uma capacidade de falar em público, seja ela a palavra de conforto, seja ela o dom da cura, né, através da medicina ou através do trabalho mediúnico, seja o dom ou o talento nas artes, que através dela, né, a gente pode levar também o conforto, a beleza, né, que vem de Deus. Então, como nós usamos esses talentos? E eu fui buscar no Testamento, no Novo Testamento, a palavra de Pedro, capítulo 1 ao 11, e eu vou fazer um breve resumo para vocês aqui do que eu encontrei. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Então, sim, cada coisa que nós aprendemos ao longo das nossas existências, tudo aquilo que nos faz trabalhar em prol do outro, do bem do outro e de nós mesmos, é uma inspiração divina, né? Que nós recebemos através da espiritualidade, dos irmãos benfeitores que nos acompanham, né? E como o próprio Deus nos disse, que as leis de Deus, né? Que a espiritualidade nos diz que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência,
esses dons que nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas existências também estão gravados. Quantas vezes alguém nos diz assim, eu não sou médico hoje, mas eu tenho uma tendência, eu tenho uma compreensão muito grande do que é a medicina e uma facilidade para isso. Outras pessoas dizem, eu tenho uma facilidade muito grande para aprender outras línguas. Porque são situações que nós já vivenciamos em outras vidas e nós trazemos como conhecimento. Mesmo que a nossa memória tenha sido apagada das outras existências de forma que a gente não tenha uma real vivência daquilo hoje, nessa existência, mas aquilo está latente em nós, né? Em alguns momentos isso é despertado. Mas qual o sentido desses talentos? Na parábola, Jesus, né, o Senhor, ele dá a 3 dos seus servos uma certa quantidade de talento a cada um. O que a gente pode entender disso? Né? Por que não deu igualmente para cada um os talentos? Por que para um ele deu mais, para outro ele deu menos? Eu entendo que é mais ou menos igual às nossas provas e às nossas expiações. Quando nós estamos no mundo da erraticidade, no mundo espiritual, e que vai fazer o nosso planejamento, e a gente já viu algumas histórias, né, na literatura, que a nossa vontade é de expiar tudo aquilo de uma vez só. Tudo que nós temos, né, de dívida, de débito, de erros cometidos em outras vezes, em outras encarnações, parece que a gente quer expiar tudo de uma vez só. Mas a sabedoria e a misericórdia de Deus é tão grande que ele não nos permite, porque ele sabe da nossa capacidade. Que nós não temos essa condição para resolver tudo de uma vez só, né? Então, ele não dá para nós também mais do que a nossa capacidade. Para algumas pessoas, né, como o Chico Xavier, que tinha uma mediunidade ostensiva, né? Para outros, menos o entendimento, mas todos nós recebemos. Nessa parábola, o que me chama muito a atenção é a questão do que fez aquele servo enterrar o seu talento. O medo. O medo de perder aquilo que o seu Senhor lhe deu. O medo de enfrentar certas situações, o julgamento do outro, né? E hoje, na sociedade que nós vivemos, isso é muito claro em nós. Onde tem uma rede de internet, de redes sociais, onde as pessoas se preocupam muito com o julgamento do outro. O que o outro vai dizer de mim, o que o outro vai pensar se eu agir dessa ou daquela maneira. Então, o medo acaba nos paralisando. E eu confesso para vocês que todas as vezes que eu recebo um convite para uma palestra, para um trabalho, no caso, no trabalho espiritual, me dá medo. No momento, é como a própria Rose disse ainda há pouco, se o trabalho chega, é porque o trabalhador está pronto. Mas como nós somos seres muito falíveis, né, nós estamos a caminho de uma evolução, de um aprendizado, sempre que eu aceito uma proposta, depois meu coração fica apertado. Eu falo, Senhor, será que eu realmente estou preparada para isso? Será que eu não vou fazer feio diante da tua palavra? Será que eu vou conseguir passar aquilo que realmente o Senhor tem mostrado para mim? Porque esse é um dom que eu tenho, de falar em público, né? Até mesmo na minha profissão, como professora. Então, assim, esse é um dom, é o dom da palavra. E eu tenho esse compromisso, como disse o seu Zé uma vez para mim, que é um dom da palavra que eu preciso levar ao outro. Mas como eu uso essa palavra? Como alguns irmãos que também têm esse dom, têm usado essa palavra. Para levar o bem ou para levar o mal? Né? Quando eu guardo para mim esse dom, essa facilidade que eu tenho, né? E isso eu penso sempre, todas as vezes que eu sinto medo em estar exposta, falando a respeito de algum tema, principalmente porque é uma responsabilidade muito grande falar sobre a doutrina espírita, todas as vezes que eu sinto esse medo, também me vem em mente o meu compromisso com a espiritualidade. Porque se eu guardo para mim, se eu enterro em mim aquilo que é um dom
aquilo que eu venho trabalhando durante todas as existências, e hoje eu posso me expressar e levar a palavra, levar o conforto. Se eu guardo para mim, eu estou enterrando o meu talento. É um talento que Deus nos dá para que a gente possa, ou nos permite ter e desenvolver, para que a gente possa multiplicar. Né? Então, quando a gente lê a parábola, dá a impressão, a gente pensa só na questão material, né? Do dinheiro que você recebeu para você multiplicar. Mas está mais ligado ao ser do que ao ter. É o que eu sou que eu posso dar ao outro. Né? Então, assim, as parábolas de Jesus, elas nos despertam para um estudo bem aprofundado. Porque na palavra de Deus, ela não nos dá ensejo a más interpretações, mas muitas interpretações. Todas as vezes que nós fazemos estudo de uma das parábolas, nós temos o ensinamento que tiramos dali. Nós conseguimos encontrar, mesmo porque pela nossa maturidade, aos poucos nós vamos adquirindo pelos estudos, nós conseguimos entender ali algo que vem nos ensinar. E algo que realmente me chamou muito a atenção nesse momento é a questão do nosso medo. O meu medo de ir ao encontro do outro, o meu medo de me expor e de fazer aquilo que é algo nato em mim, no sentido de que eu venho cultivando esses dons, né, ao longo das existências. E se eu tenho esse dom hoje, eu preciso multiplicá-lo, dividi-lo com o outro, passar para o outro, né? Quando ele nos diz assim, que a justiça de Deus ela é infalível, soberanamente justa, sábia, amorosa e misericordiosa, né? Que a providência divina nunca nos desampara, nos mostra que esse nosso medo é muito mais uma fraqueza nossa. Porque Deus nos nutre. Todas as vezes que nós caminhamos em direção de vivenciar o Evangelho de Jesus, de caminhar de mãos dadas com a espiritualidade amiga, de fazer aquilo que é a vontade de Deus, por mais medo que nós tenhamos, por mais dificuldades que a gente passe, nós estamos sempre amparados por Ele. Então, o que Jesus quer de nós, que nós usemos desses nossos talentos, seja ele qual for. Um talento que eu gostaria muito de ter, que é uma voz bonita para cantar, e não tenho mesmo. Eu já atrapalhei muito o Clóvis cantando. Mas, assim, de levar uma mensagem de amor, de paz, né? E quantos dos nossos irmãos, pelo desconhecimento, né, pela euforia do agora, do material, utilizam da sua voz para levar mensagens que nada contribui para ninguém. Então, se nós temos uma condição de ajudar o próximo, seja lá de qual forma for, muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho como ser caridoso nesse momento, porque eu não tenho dinheiro. A caridade está para muito além do material. Então, é onde se nós nos preocupamos com o outro, com o irmão, nós levamos o nosso talento, seja da palavra do conforto, seja do silêncio, de ouvir o desabafo de um irmão, seja do contato, do abraço, né? Seja distribuindo uma cesta básica, fazendo uma leitura, né, edificante para esse irmão que encontra-se em dificuldade, levando o Evangelho de Jesus onde a gente for. Eu sempre faço as minhas orações e peço a Deus que me ajude, que me capacite para ser um espírito de paz e de amor por onde eu for. Mas dizer isso em prece e durante o nosso dia, agir dessa maneira é muito difícil diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Seja no trânsito, seja no trabalho, seja na família, né? Então, assim, é difícil demais para nós ainda, nessa nossa etapa evolutiva, agir conforme o Evangelho nos ensina, conforme o exemplo de Jesus, né, que Jesus nos deu. Mas nós precisamos aproveitar desses ensinamentos, estudar a sua palavra, as suas parábolas, entender o que a espiritualidade nos diz, para que a gente possa verdadeiramente colocar em prática aquilo que é o nosso dom. Sócrates, né, o filósofo, já dizia há quantos milênios, dizia, conhece-te a ti mesmo, que era uma frase que aparecia no oráculo de Delfos, né, na Grécia Antiga,
Conhece-te a ti mesmo. E Joana de Ângeles vem nos falar sobre isso a partir da reforma íntima. Eu preciso me conhecer, saber das minhas capacidades, boas ou más, das minhas qualidades e dos meus defeitos, para compreender qual é o dom, com o que eu posso agir na direção do bem, como eu posso agir na direção do bem, qual é esse talento que Deus permitiu desenvolver em mim para que eu alcance o meu irmão, para que eu consiga ser um espírito melhor nesta encarnação. Porque quando eu chegar no mundo espiritual, eu posso olhar para trás e dizer, eu pelo menos tentei. Se eu não conseguir totalmente, mas eu tentei. Então, para isso, eu preciso me conhecer. E nada melhor do que o estudo, para nós, é muito claro isso, Kardec deixou muito claro isso, né? Que o espírita, ele precisa estudar continuamente. Porém, não basta fazer só a leitura. É preciso fazer uma reflexão de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que nós estudamos, discutir entre nós cada passagem, cada fala da espiritualidade, cada ensinamento, para que a gente possa compreender e, a partir daí, nos conhecer e praticar aquilo que é esperado de nós. Nós temos compromisso com a espiritualidade, nós temos compromisso com Deus. O nosso destino é a perfeição. Quanto tempo nós vamos levar nesta caminhada depende de cada um de nós. De como nós fazemos, do que nós fazemos com o talento que nós recebemos, que nós desenvolvemos durante as nossas vidas. De que adianta eu ter o talento, né, da cura e não praticá-la? O que eu faço com isso? Porque se eu deixo de praticar o bem, por mais que eu não faça o mal, eu contribuo com o mal. Martin Luther King falava o seguinte, o que me assombra, o que me espanta, o que me amedronta, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Se nós temos as nossas boas intenções, mas não agimos, nós deixamos de praticar o bem e abrimos espaço para que o mal tome conta. A partir do momento que eu tenho a facilidade de falar em público, eu tenho a facilidade, o dom da palavra, e eu me escondo, e eu não divulgo, e eu não falo sobre aquilo que é o bem, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho de Jesus, o aprendizado que a gente tem com a doutrina, eu estou silenciando e deixando que o mal tome conta. Se todas as vezes que nós vemos uma discussão, mesmo em família, né, mesmo no trabalho, seja onde for, se eu tenho a capacidade de, em algum momento, interferir de alguma forma, seja com a palavra a palavra pacificadora, ou mesmo com a prece naquele momento, que às vezes intervir até falando pode aumentar, né, os humores ali, mas eu posso fazer uma prece. Se eu vejo um acidente grave na rua, ao invés de ficar ali filmando, fotografando, pela curiosidade nossa de cada dia, eu fizer uma prece em favor daqueles que ali estão, porque eu não tenho como socorrê-los de outra forma, esse é um dom que eu estou usando, de interceder pelo outro, de pedir pelo outro. Né? Então, mas nós temos esse defeito e essa dificuldade em enfrentar em nós mesmos aquilo que é o bem, porque o mal é muito fácil de se praticar. Os nossos defeitos, é fácil da gente, né, exacerbar e a gente levar adiante, mas as nossas qualidades é difícil. Um dia, numa aula, eu pedi para o grupo escrever para mim 5 qualidades e 5 defeitos. Os defeitos foram, assim, muito mais do que eu esperava, mas qualidades as pessoas não conseguiam identificar em si mesmos. Então, é aquele conhece-te a ti mesmo. E a confiança, que a espiritualidade não nos desampara, que por mais que eu tenha medo, eu preciso enfrentar esse medo porque eu tenho um compromisso.
Compromisso de levar a palavra de Deus adiante, o compromisso de ajudar o meu irmão, de utilizar das minhas facilidades, daquilo que eu tenho como talento, para ajudar o próximo. Porque todas as vezes que eu utilizo isso para ajudar o próximo, é a mim que eu ajudo muito mais, porque eu recebo muito mais do que eu dou. E isso a gente aprende com a doutrina. Mas é difícil internalizar isso para nós. Ainda é muito difícil. O fato de nós sermos seres em evolução retira toda e qualquer ideia de dons inatos ou concedidos pelo Criador a seus escolhidos. Não existem escolhidos. Somos todos filhos de Deus. Fomos todos criados puros e ignorantes. Cada um na sua etapa evolutiva. Cada um com a sua capacidade de doação. Cada um com a sua capacidade de talento em algum ponto seu. Nós precisamos entender o que é que eu tenho de facilidade, o que é que eu tenho que eu posso usar para o outro. Mas não é o que eu tenho de questão material, como eu disse anteriormente. É do ser. Se eu tenho a capacidade de ouvir, isso é muito importante. Rubem Alves fala muito sobre escutatória. A gente escutar, que é mais do que ouvir. É escutar com a alma a dor do outro. Sentimento de empatia, de nos colocar no lugar do outro e agir em favor dele. Seja com um sorriso, seja de chegar, dar um abraço. Eu nada posso, mas aqui eu estou. Em nome do Cristo. Vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração aqui juntos. O que eu posso fazer pelo outro? Esse é o nosso talento. E muitas vezes nós estamos enterrando. E às vezes, esse talento é muito maior do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que Deus deu um talento, 10 talentos para aquele fulano, e só um talento para mim. E, na realidade, esse meu talento, se eu souber trabalhar esse talento, ele é maior do que os 10 que o meu irmão recebeu. Mas a gente se fixa no talento do outro, na capacidade do outro, e esquece de explorar a nossa. Então, é essa reflexão que eu trago hoje, de nós entendermos que a parábola dos talentos é um chamamento à ação, a ação do bem, de que o Pai, ele é misericordioso e ele é bom para com todos nós. Bom e justo com todos nós. Se eu, nessa encarnação, não vim com a capacidade de cantar, que eu acho maravilhoso, mas eu tenho outra coisa que eu posso fazer. Mas se ao invés disso, eu olho só a voz do outro, que é muito bonita, e, ai, meu Deus, eu não tenho essa capacidade, e não conheço a mim mesmo para investir naquilo que eu tenho, eu estou enterrando o meu talento. Eu estou jogando fora a oportunidade reencarnatória que eu tenho hoje. E muitas vezes esse talento é na administração de uma empresa. O que eu posso fazer nessa administração para que eu tenha o meu lucro do meu trabalho, mas que eu possa proporcionar aos meus funcionários uma vida digna, sem explorar. Na questão 584 do Livro dos Espíritos, é perguntado assim: de que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Aí tem uma resposta bem longa, que é mais ou menos resumida assim: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Talvez a gente nem consiga praticar aquele bem que é a minha intenção praticar. Mas é a minha intenção sincera de praticar o bem que vale aos olhos de Deus. Se eu recebo a bênção da riqueza material e uso mal esse dinheiro, explorando o outro, apenas usufruindo para os meus prazeres carnais. E eu vejo pessoas passando por dificuldades, às vezes até na família, um mundo de gente passando fome, e eu não ajudo em nada. Eu estou jogando fora esse talento, essa oportunidade que Deus me deu. Porque a riqueza, ela não é o problema.
O dinheiro não é o problema é o mau uso que nós fazemos dele. E a mesma coisa acontece com os nossos talentos, que às vezes nós não valorizamos, mas que, por menor que nós achamos que ele é, nós podemos sim desenvolvê-lo, fazê-lo crescer, transformar em amor. As nossas ações precisam estar regadas de amor, que é o que o Cristo nos ensinou. Então, se nós usamos devidamente os recursos concedidos pela providência, nós estamos no caminho. Quais são esses recursos? Cada um de nós tem essa especificidade. Cada um de nós precisa conhecer quais são os nossos recursos e utilizá-los da melhor forma possível. Emmanuel, ele diz o seguinte, que nós, seres nessa evolução, temos medo de servir, temos medo de fazer amigos, temos medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E aí, o que nos falta é a compreensão de que tudo isso aqui é passageiro. Nós somos um espírito que estamos momentaneamente num corpo. E que tudo que nós vivenciamos de dor, de alegria ou de tristeza serve de aprendizado e de experiência para o espírito. Então, os nossos medos, quando nós olhamos a literatura e a palavra de Deus, é infundado. Quando Simão Pedro sai da barca, caminhando no mar em direção a Jesus, ele afunda, foi por medo. Ele não confiou. E Jesus lhe diz, não tire, homem de pouca fé, não tire os olhos de mim. Então, que a gente consiga não tirar os olhos de Jesus, dos seus ensinamentos, da palavra dele, para que a gente confie que nós estamos amparados e que cada um de nós tem condição de fazer o bem, amando o nosso próximo, cuidando de nós e do outro da melhor forma possível. Começando pelo nosso próximo, mais próximo, que é a nossa família. E a partir daí, levando para os outros aquilo que nós temos de melhor. Obrigada, gente, pela oportunidade e pela paciência. Nós que agradecemos, Marilza. Ótima explanação para a gente refletir, né, pessoal? Muito bom. Muito obrigado, viu, minha amiga? Volte sempre. Será sempre muito bem-vinda. Tá bom? Tocar mais uma musiquinha para a gente passar para o passe, por favor? Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me de Espírito, oh, enche-me de Espírito, oh, enche-me de Espírito de Deus. Oh, enche-me de Espírito, oh, enche-me de Espírito, oh, enche-me de Espírito de Deus. Vamos passar para o nosso passe. Ivone, é com você. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, fechar os nossos olhos suavemente, buscar uma posição tranquila, relaxante para o nosso corpo. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, para que possamos encontrar a sintonia com todos os trabalhadores dos dois planos da vida que estão conosco nesse momento. Sintamos agora que uma grande limpeza, uma grande asepsia está sendo feita no nosso corpo físico. Ela desce pela nossa cabeça, pela nossa região laríngea, pelo nosso tórax, abdômen, a nossa região genésica, membros inferiores e superiores, retirando tudo aquilo que nos incomoda nesse momento.
principalmente o cansaço do dia a dia que todos nós temos, alguma dor que porventura nos incomoda nesse momento, amenizando as nossas mágoas, as nossas dificuldades do dia. E assim, meus irmãos, sintamos o nosso corpo leve, tranquilo, sereno, e vamos absorver agora essa luz azul que paira sobre nós. Ela é absorvida pelo nosso chakra coronário em forma da energia magnética, que é espargida por todo o nosso corpo, curando as nossas dores, as nossas doenças, o nosso cansaço, fortalecendo os nossos órgãos, reativando as nossas células, para que possamos ter a condição necessária para vencer todas as nossas vicissitudes da vida. Sintamos agora um bem-estar muito grande. O nosso corpo agora está repleto de energias, fortalecido pela fé e pela esperança. Os nossos irmãos agora direcionam essa luz azul para as nossas águas. Eles trazem das matas, do sol, das plantas medicinais, os fluidos restauradores, curativos, balsâmicos, que são derramados sobre as nossas águas. Elas agora serão magnetizadas por essa energia e se tornarão remédio para cada um de nós, fortalecendo, curando as nossas dores do dia a dia. E assim, meus irmãos, é o momento de encerrarmos essa reunião, agradecendo a Jesus, principalmente, por esse tratamento recebido, pela explanação do Evangelho de Jesus, pelas músicas harmoniosas que podemos ouvir, trazendo a cada um uma sensação de dever cumprido, de bem-estar muito grande. E assim, bondoso Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecidos que somos por essa oportunidade em nossas vidas, rogamos a Ti que permaneça em nossos corações por todo sempre, e assim seja.